Por muito tempo eu pensei em fazer um canal em que eu falasse sobre, sei lá, qualquer coisa que não seja live ou expressar minha opinião e coisas que estudo, tá ligado? Tipo, falar sobre assuntos que eu queira falar e que eu não posso falar em outro lugar, sabe? Porque não faz sentido. Seria ridículo sair por aí falando aos quatro cantos, né? Aí eu criei primeiro minhas redes e aparentemente o pessoal gostou dos vídeos e assuntos. E aí eu tive a ideia de fazer um canal no YouTube para isso também, né? Então aqui está, esse é o primeiro vídeo do canal. Bom, é isso aí. Esse é o primeiro vídeo do canal e nesse canal aqui eu vou falar sobre vários tipos de assuntos e provavelmente de início os vídeos vão ter esse formato em que só a minha voz um pouco alterada com efeitos. E de plano de fundo vai ter coisas sobre o assunto tratado. E aí vocês ficam vendo para não ficar um pouco chato, entenderam, né? Bom, nesse canal aqui a gente vai debater vários assuntos, na verdade vai ser de tudo. Um pouco de economia, um pouco de filosofia e a ideia é passar exatamente tudo isso para cá também, né? Assim, o que eu tiver pensando aí eu falo, e coisas interessantes que eu pensei, ou reflexões e tal, vou falar também. É isso aí. Vou parar de enrolação e vamos ao assunto. Viver no Brasil vai ficar cada vez pior. Morar no Brasil tende a se tornar cada vez mais desafiador. Se você não possui Bitcoin como reserva de valor e acredita que o real é uma reserva segura, devo alertá-lo. A situação no Brasil só tende a piorar. Explico o motivo. Primeiramente, como sua reserva de valor é o real, você será constantemente diluído ao longo do tempo, assim como vem acontecendo desde 1994. E antes disso, há pelo menos 50 anos, o Brasil simplesmente não consegue aumentar sua produtividade de forma consistente. E quando há algum aumento de produtividade, ele é diluído por impostos, regulamentações e outras medidas governamentais. Na prática, você mantém o mesmo poder de compra e o mesmo acesso à riqueza da sociedade que as gerações anteriores, como seus avós, por exemplo. Isso é profundamente lamentável. É triste pensar que, apesar de algumas melhorias na qualidade de vida, como avanços na medicina e em tecnologias acessíveis, o nosso acesso à riqueza e ao crescimento econômico não acompanha o ritmo de países mais desenvolvidos. Comparando com países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, é evidente que a produtividade deles é muito mais alta e sua moeda é mais forte, o que facilita o acesso à riqueza de maneira geral. O que temos no Brasil, infelizmente, é o real, uma moeda que está cada vez mais se desvalorizando, tornando a vida mais difícil para quem depende dela. Se você aceita poupar em moeda fiduciária, a tendência é que você se torne cada vez mais pobre, com menos poder de compra. Pode até ser que, nominalmente, o valor do salário mínimo aumente. Quem sabe, em 5 anos, ele não chegue a 3.000 war-reais ou 4.000 reais. Isso, de fato, parece uma melhoria, mas na prática, os preços também vão aumentar proporcionalmente. O salário mínimo, na realidade, não é uma garantia de prosperidade, pois, na prática, quem produz menos do que isso provavelmente ficará sem emprego. Isso tende a aumentar a criminalidade, o que gera uma espiral negativa. A questão é que, ao não permitir que a economia funcione de maneira livre, com a oportunidade de as pessoas ganharem experiência e subirem na escala social, o governo cria uma barreira que impede o desenvolvimento. Se a sua riqueza é destruída ao longo do tempo pela desvalorização da moeda, a tendência é que você e a sociedade como um todo se tornem progressivamente mais pobres. Com o empobrecimento generalizado, sentimentos negativos como inveja, rancor, raiva e ódio começam a tomar conta da população. Em uma sociedade socialista, as pessoas passam a ver umas às outras como inimigas e buscam formas de atacar o outro, seja por inveja ou necessidade. O ser humano, quando se sente ameaçado ou em escassez, recorre à agressividade como um instinto de sobrevivência. Uma sociedade que perde a capacidade de poupar, de reinvestir e de criar uma economia próspera está fadada a gerar uma cultura de competição destrutiva, onde o objetivo é passar à frente do outro, mesmo que isso signifique prejudicá-lo. Não é difícil perceber como essa dinâmica já se reflete no Brasil de hoje. Quantos casos de pessoas tentando passar a perna no outro você já não presenciou, especialmente no ambiente de trabalho? Se houvesse um mercado livre, com incentivos à honestidade, à eficiência e à produtividade, a situação seria bem diferente. Porém, o que temos hoje é um mercado extremamente regulado por políticos corruptos e parasitas, que controlam os incentivos de maneira a manter a população dependente e submissa. No Brasil, ao longo dos anos, a sua liberdade individual está se tornando cada vez mais restrita. Não é algo que acontece de uma hora para outra,
mas aos poucos. Você vai se sentir limitado nas suas palavras, nas suas ações, no seu trabalho e até mesmo nas suas relações pessoais. A liberdade para empreender ou para fazer escolhas de vida está sendo constantemente cerceada. E o pior de tudo é que, se você poupa na moeda do Estado, você se torna refém das decisões políticas. O poder do governo sobre sua vida aumenta conforme você continua a depender da moeda estatal, que se desvaloriza constantemente. Por outro lado, ao adotar o Bitcoin como reserva de valor, você retira esse poder das mãos do Estado e assume um controle maior sobre o seu futuro e o futuro da sua família. Claro que, para isso, você precisará ser mais consciente sobre seus gastos, especialmente em um país socialista, onde os incentivos tendem a favorecer o consumo desenfreado e não a poupança. Em um ambiente assim, quando a moeda é fraca, a tendência é gastar e não poupar. Isso é ainda mais prejudicial quando você percebe que, mesmo poupando, o valor da sua reserva de valor está sendo corroído. É uma realidade triste, mas muito provável que, daqui a 2 gerações, o Brasil seja um país ainda mais empobrecido. Isso não significa que eu tenha perdido a esperança, mas a melhoria para o país, infelizmente, vai exigir um processo muito doloroso, no qual as pessoas precisarão experimentar na pele o quão devastador o socialismo pode ser. Elas terão que vivenciar o sofrimento e a escassez para finalmente enxergar a importância de alternativas, como a descentralização de governança, a reserva de valor e o uso de Bitcoin. Contudo, nem todos aceitarão essa mudança e muitos se perderão nesse processo. Por fim, o que podemos fazer agora é buscar entender mais sobre o Bitcoin e se preparar para o futuro. A educação é a chave. Estudem, se informem e sigam acompanhando este movimento. Vou deixar na descrição ou nos comentários mais materiais sobre o assunto, caso vocês queiram se aprofundar mais. Sabe, eu recomendo muito, quanto mais conhecimento, melhor. Curtam o vídeo para eu ver que vocês têm interesse. Dependendo do engajamento nos comentários e nas visualizações, eu trago um vídeo mais a fundo sobre o Bitcoin, algo que muitos evitam falar, sabe? Não é recomendação minha que vocês comprem sem estudar antes o Bitcoin, por isso estou aqui expondo para vocês a verdade sobre o sistema fiduciário. Bem, é isso. Um próspero ano novo pra gente, paz e saúde para a família de vocês. Até o próximo vídeo!